Falando da galera ser da geração mais velha, que fala da gente mais novo ter preguiça de estudar, da nossa natureza não querer trabalhar e não querer estudar. Vamos debater um pouquinho sobre isso. Assim, vamos lá. Não existia uma geração que não falava isso da geração que veio depois. Então, a geração que fala isso da gente, ouviu isso da geração que veio antes deles. Qual que é a questão? A gente precisa olhar para a condição de trabalho. Porra, eu gosto de trabalhar, eu vou para a escola feliz. Eu não gosto de trabalhar 12 horas num dia. Exatamente. É simples. Eu genuinamente me sinto bem trabalhando. O que eu não me sinto bem é em ser explorada. E aí eu estudei o bastante para eu ter consciência de que, sabe? É isso. Enquanto a gente viver numa sociedade que a gente pauta o nosso desempenho em competitividade, não no que eu tô fazendo, mas no que o outro tá fazendo e eu não, a gente vai viver numa sociedade que compara e que nunca vai estar satisfeita com ninguém. A geração anterior não tá satisfeita com a minha geração, não tô falando de mim especificamente, não tá satisfeita com os mais novos. A gente tava, enfim, recentemente viralizou uma matéria que falava dos zoomers que ficam olhando alguém da bronca. E ninguém tá contente. A minha geração era ruim porque respondia. A geração de agora é ruim porque fica quieta. A outra geração vai ser ruim porque, sei lá, tipo, nunca vai estar bom, mas o problema não são as pessoas, o problema não é a geração, o problema é a sociedade de classes. Sim. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Perguntaram se você já é terráqueo. Eu acompanho o teu canal, não tanto quanto eu gostaria. A vida, né? O capitalismo. Mas eu inclusive, estou muito feliz de férias, porque eu estou tendo a chance de Mas tu tá trabalhando pra caramba, né? De férias, que eu tô vendo também. Ai, gente, a vida faz isso com a gente, né? Mas eu consegui descansar, menos do que talvez eu devesse. Mas o neoliberalismo, ele molda a nossa cabeça. A gente sempre sente que tem algo que precisa ser feito, sabe? Eu gostaria profundamente de não viver numa sociedade onde eu sinto um desespero se tem uma coisa absurda acontecendo e eu não tô falando sobre. Porque quando a gente cria... Eu não sei se você sente isso também, mas quando a gente cria conteúdo e tem uma certa base de pessoas que acompanham o nosso conteúdo, a gente acaba se sentindo responsável. Sei lá, mês passado, tava morrendo um professor atrás do outro em sala de aula, dentro da sala. E aí eu fico naquela, se eu não falar disso, quem vai falar? Então a gente tem essa dificuldade de descansar justamente porque a gente vive numa sociedade que não tem interesse em falar sobre as coisas. A gente vive numa sociedade que... Eu falo a sociedade hegemônica, tá? Não que não tenham pessoas fazendo isso, mas acaba que a gente cria uma responsabilidade individual que não é boa. E isso tá organizado no coletivo também é muito bom. Sim. Porque eu consigo, às vezes, ou me distanciar de determinadas coisas, porque eu sei que o coletivo tá tocando, porque eu sei que tem outras pessoas, seja na Soberana, seja no CESPEM, que estão fazendo. Então, não depende tudo de mim sozinha. E isso é uma coisa que deixa a gente mais tranquilo. Mas esse mês específico eu tava divulgando HQ, então acabou que teve mil coisas pra fazer. E assim, é por um motivo que eu acredito muito. Sim. Tô estudando, né, sobre Marx. E aí, uma coisa que me pegou muito foi ver que ele meio que morreu de tanto que ele se dedicou a estudar o capitalismo, porque ele entendia que era a partir do estudo do capitalismo que a gente ia conseguir superar ele. E ele adoeceu por conta disso. Tento ter isso em mente, do tipo, eu não vou me pôr nesse papel maluco de... Até porque quem sou eu perto de Marx, né? Mas ainda que eu não faça tanto quanto ele, eu tento sempre fazer o que eu posso, que eu acho que a gente não tem que se medir com outro. Sim, é isso. A gente tem que fazer o nosso, mas cuidar de mim é cuidar do que eu acredito também. Então, eu tô tentando não me cobrar muito. Eu saí de férias falando, eu vou deixar vários roteiros prontos pra eu não precisar me preocupar com isso quando eu estiver trabalhando. E aí eu passei as férias, eu já tô muito mais... Talvez eu não consiga fazer tanto roteiro e tá tudo bem, eu vou diminuir a quantidade de vídeo curto. O importante é a qualidade, não a quantidade. E eu acho que as pessoas que me acompanham, elas vão conseguir... Elas estão comigo, sabe? Sim. Elas me acompanham justamente porque elas pensam da mesma forma que eu. E aí, tem o algoritmo que vai me gongar porque eu não tô fazendo tanto? Tem, mas paciência. Acho que uma coisa que eu aprendi nesses anos agora de militância na internet, de produção de conteúdo, é que, ninguém vai morrer se você não fizer um vídeo naquela semana, sabe? Tipo, tá tudo bem. E a pauta quente. Você não precisa falar da pauta quente se você tem uma comunidade que quer te ouvir.
Então, assim, não importa se eu vou falar de veganismo hoje ou daqui a um ano. Porque quando eu for falar, quem gosta de mim quer ouvir a minha opinião. Eles querem ouvir a opinião da Pedágua sobre o assunto, do Ian, de quem mais for. Então, independente daquele hype do momento, quando a gente for falar, se a gente tem uma comunidade que gosta, que quer nos ouvir, eles vão ouvir, sabe? Eu tenho feito esse mesmo movimento, tipo, inclusive eu tô pra falar aqui com a galera. No domingo eu vou tirar o dia off das redes sociais, então não me procurem no domingo nas redes sociais, porque eu já entendi que eu preciso de um dia longe. Eu preciso de um dia sem precisar botar o que eu tô fazendo no Instagram. E a gente tem que se priorizar pra gente não acontecer igual o Marx e ficar adoecido pelo capitalismo. Então procurem o Sim. Sameca, tá? Queria dizer isso. E queria que você falasse um pouquinho do Sespen, do cursinho popular, de tudo isso lindo que vocês estão construindo, falando que não chega nos pés de Marx. Olha quanta coisa importante que a gente está fazendo. É verdade. É o meu assunto preferido, tá? O Sespen é a Frente de Massa de Educadores da Soberana, um espaço de organização política, mobilização e também de trabalho para profissionais da educação. A gente tem no Sespen um cursinho popular. Ele é um cursinho que atende alunos do Brasil inteiro, 100% gratuito para os alunos, mas a gente remunera os professores. E aí, como que a gente remunera os professores? Com o apoio das pessoas que acreditam no que estão fazendo. Diferente do que tentam pregar por aí, o Sespen, ele é um espaço político, tá? Então, ele é um cursinho no qual os conhecimentos que vão ser cobrados no Enem, eles estão sendo transmitidos, mas o pensamento crítico também. A gente quer que os nossos alunos entrem na faculdade, mas que eles entrem para criticar, para melhorar, para ajudar a construir uma sociedade diferente da qual a gente vive. Então, a gente leva, sim, essa educação, mas a gente leva essa educação da forma que a gente acredita, e a gente é uma organização comunista. Então, a gente vai, sim, ter um espaço ali no qual a gente propõe que o aluno, ele critique o sistema e a gente embasa ele para fazer essa crítica ao sistema. A gente vai ter, eu acho que teve esse fim de semana, desculpa, hoje é terça-feira, eu tô de férias, e aí você falou que eu não tô descansando, mas eu nem sei que dia da semana. A gente teve a segunda chamada do cursinho, então as aulas começaram de volta essa semana, com mais alunos, porque a gente começou devagar pra gente ver o que a gente conseguia fazer. E aí foi se entendendo que dava pra atender mais gente. Então, o cursinho volta agora e a gente espera muito que seja um caminho para que as pessoas estudem, porque a gente precisa, assim, de comunistas ocupando espaços, tá? A gente quer o comunista na universidade, a gente quer comunista trabalhando, a gente quer comunista que tenha condição de militar. Porque não adianta nada a gente só ter o ódio se a gente não tem o que comer. Sim, com certeza. E aí, o acesso à educação, embora a gente tenha muitos problemas, eu não acredito em meritocracia, mas ele ainda permite que a gente consiga, às vezes, um trabalho que paga um pouquinho melhor, consiga um trabalho que exige uma formação e coisas do tipo. Para além de a gente ter acesso a conhecimentos que fazem a gente entender melhor como funciona. Outra coisa que a gente está desenvolvendo, que já acontece, mas ainda está numa versão preliminar ali, são aulas de cursos livres. Ai, que legal. Então, muitos dos professores do Sespen, eles oferecem aulas de disciplinas que eles estão aptos a lecionar. Aula de idioma, aula de música, aula de arte, não que música não seja arte, mas de outras áreas artísticas, aula de cinema, aula de culinária, enfim, tudo que tem um professor querendo ensinar e tem um aluno querendo aprender, a gente consegue estruturar, os professores estruturam os próprios cursos e a gente faz essa mediação entre quem quer aprender pode ensinar. Os cursos livres, eles são pagos, mas são valores populares. As aulas em turmas custam no máximo R$50. E por que elas têm um custo? Porque o professor, por mais que a gente entenda que a educação não deveria ser mercadoria, o trabalho do professor precisa ser remunerado, porque ele precisa sobreviver. E esse valor de R$50, ele consegue garantir que o aluno pague muito menos do que ele pagaria numa escola. Nenhuma escola de idioma, do que quer que seja, você vai ter uma aula por semana por R$50. E ele permite que pessoas que não podem pagar também consigam ter essa aula. Se você pode pagar R$50, você vai entrar na turma e vai ter alguém que não tem R$50 fazendo aula junto com você, graças a você. Então você tá permitindo que outra pessoa também tenha acesso ao valor muito mais baixo e remunerando o professor muito mais do que uma escola pagaria. Então é essa premissa que a gente tem no Sespen de também formar a nossa militância, então os professores terem formações, e vocês têm isso no Sameca também, né? Tanto políticas quanto profissionais, para que possam melhorar suas aulas, para que possam dar aulas seguindo uma pedagogia que a gente entende que
oferece esse pensamento crítico para o aluno, tanto nos cursos livres quanto nos cursinho, não pondo em risco seus trabalhos que sustentam, enfim. E é um espaço que a gente tem muito... É o que você falou, tipo, às vezes a gente não consegue enxergar o quão grande é o que a gente tá fazendo, porque a gente tá tão imerso ali, mas é isso, conheçam o CESPEN, se puderem apoiar o CESPEN, apoiem o CESPEN. Eu acho muito incrível, eu acho que esse momento da juventude que a gente tá ali no vestibular, é um momento muito importante da nossa formação crítica, então fazer esse trabalho com essa galera, eu acho essencial pra gente construir realmente um futuro com pessoas mais críticas que vão achar que o capitalismo não é bom e lutar pelo fim dele.